aula, hein, Janaína? Que aula. Coisa que... Por isso que eu falo da importância da tribuna, né, gente? Toda vez que alguém vier usar a tribuna aqui, eu vou vir falar depois para falar. Precisamos da população na tribuna. Porque eu aposto que 90% do que a Janaína apresentou aqui, a gente não sabia. Eu sabia uma coisa, você sabia outra, você sabia outra, mas a gente não sabia tudo. E não vamos saber tudo. Ela sabe porque ela vive, ela sente. Ela sente o que é ser mãe de uma criança autista. Ela sente o que é precisar de um médico e não ter. Ela sente o que é ter que tirar de uma conta para poder pagar o particular. Ela sente o que é pensar todos os dias, quando o filho dela tiver 18 anos, 30 anos, se um dia ela vier a faltar. Eu aposto que ela pensa isso todos os dias. A gente pensa, imagina ela, né? Então, eu tenho algumas considerações a fazer. Primeiramente, começar com uma frase, que a Janaína sabe. Que alguém com autismo me ensinou que o amor não precisa de palavras, né? E isso me emocionou muito, porque eu não tinha contato com o autista, eu não sabia o que era autismo. Eu ouvia falar, sou profissional, sou assistente social, mas eu nunca trabalhava na área. Eu atendia, eventualmente, uma família ou outra, mas não na situação ali do autismo. E quando a minha filha começou a fazer ecoterapia, né, o tratamento com cavalos, que inclusive foi votado por essa casa como utilidade pública e nossa prefeita vai sancionar amanhã, eu tenho certeza que vai ser um grande ganho para a nossa cidade, principalmente para os nossos autistas. A minha filha, fazendo ecoterapia, ela começou a conviver com crianças autistas, começou a conviver com crianças com paralisia cerebral, começou a conviver com crianças com algum tipo de déficit. E, naquele momento, em plena pandemia, sem escola, sem nada, a única atividade da minha filha era o cavalo. E eu fui ver que os melhores amiguinhos da minha filha, que ela estava interagindo, eram as crianças autistas, era a criança com paralisia cerebral, e foi indo, né? Então, eu comecei a pensar nessa questão da inclusão, né? Comecei a estudar, comecei a ler, e acabei sendo eleita, né? Aqui nessa casa, eu falei, não, a gente tem que fazer alguma coisa. Precisamos falar sobre isso, não só sobre autismo, mas toda pessoa com deficiência. Muitas pessoas me cobram, Dandara, mas você só está falando de autismo, não está falando disso, ou daquilo. A gente quer falar de tudo. Né? Mas, neste momento, né, eu vi uma necessidade gigantesca em a gente estar falando sobre autismo, porque autismo não é moda, autismo não é adjetivo. Quando a gente era criança, não é que não existia crianças autistas, é claro que existia, mas não existia o quê? Diagnóstico precoce, tratamento. Quantas e quantas crianças que, de repente, estudou com a gente, que sofreu bullying, né? E o pessoal achava engraçado, e, de repente, não, essa criança era autista. Só que a escola não estava preparada, a família não estava preparada, entre tantas outras coisas. Então, comecei a estudar, comecei a ler, quis me aproximar, faço reuniões constantes aqui com os pais de autistas, sempre deixo à disposição de vocês, sempre falo, a gente vai ter reunião com familiares de autistas, podem vir. E desses familiares foi surgindo profissionais. Aí veio uma TO, aí veio a APAI, aí foi se aproximando, sabe, uma grande rede de familiares e de pessoas que atendem, que trabalham com autismo. E nós precisamos disso na nossa cidade. Nós precisamos falar sobre isso, nós precisamos falar sobre a inclusão, não sobre a segregação, que é o que acontece na nossa cidade. No primeiro dia que a Janaína esteve aqui, ela me deu isso aqui, ó, lindo, maravilhoso. Nossa, gente, se funcionasse, se saísse do papel, pelo menos metade disso aqui, essa mãe não estava aqui chorando hoje. Nós teríamos conhecimento do que é o espectro, porque não é falado, a gente não sabe. Então, nós temos leis lindas, municipais, aqui na nossa cidade, ó, primeiro, desde 97, Dr. Paulo Reitenberg. Desde então, foi surgindo outras, federais. Mas e aí, está funcionando? Tem diagnóstico precoce? Porque eu sei que a Janaína teve que correr atrás de um convênio. Teve que tirar de conta, teve que se virar lá para ter um convênio, porque na rede ela não ia conseguir o diagnóstico precoce. O filhinho dela tem 3 aninhos. E as outras mães que descobriram com 12, 13, 14? Então, é uma falha muito grande, gente, na lei, na gestão. E eu tenho certeza que agora, com a nossa prefeita, Pétala do Conviver, que tem esse olhar aí para a criança especial, eu tenho certeza que é a chance da nossa cidade fazer diferente em relação a essa causa, né? Que, como diz a Janaína, não foi ela que escolheu essa causa, né? Essa causa que escolheu ela, alguma coisa do tipo. Mas uma coisa que me preocupa também em relação a isso, gente, é os pais. A gente tem que se preocupar com a criança, com o adolescente, com o autista, com certeza. Mas eu me preocupo muito com os pais. Nessas conversas que eu fui tendo, conversando, eu vi que muitos pais eles se dedicam ao filho, mas eles não param para cuidar deles.
Que mãe que vai lá no cabeleireiro? Com quem que ela vai deixar o filho autista dela? Para ir numa manicure? Para ir no cinema? Para ir namorar? Não tem quem deixar. Não tem o que fazer. Não tem nem pagando. Nem pagando tem, não consegue. Então, a gente tem que pensar nos pais, o cuidar de quem cuida. Quantas e quantas dessas mães precisam de acolhimento, tratamento, abraço? Né? Existe um estudo que eu já apresentei aqui, acho que na primeira sessão, os maiores casos de suicídio hoje em dia são de pais de autistas. Então, a gente tem que cuidar da criança, do adolescente, temos que falar de autismo, mas a gente também tem que falar do cuidador, o cuidar de quem cuida. Nossa cidade, nós temos excelentes professores. Nós precisamos investir naquele professor que gosta da inclusão. Não adianta pegar por pegar. Não, vou pegar eventual só para ser professor de apoio da criança autista ou da criança Down. Não. Tem que ser quem gosta, que vai se dedicar. Tem que ter perfil, gente. Tem que ter perfil para trabalhar com esse público, que aí vai ser bom para o profissional, vai ser bom para a criança desenvolver. Então, o vereador Michael falou muito bem em relação aos requerimentos das professoras eventuais. Eventual é para eventuar. Eventualmente, a professora faltou, o professor tirou licença, alguma coisa, chama o eventual. Não tem como o eventual acompanhar uma criança por um ano sem preparação, ainda mais uma criança autista. Então, a gente precisa disso. Em Caçapava, nós temos, sim, alguns professores excelentes, né, em relação à inclusão, professor de apoio mesmo, estão concursados como professor, porém, por si só, por conta própria, eles foram buscar cursos. Não foi a prefeitura que investiu. Não foi eles porque gostam, porque se identificam, foram se especializar nessa área. Aí a gente vê aquele contraste que dá vontade de sair gritando de não ter usado 4 milhões do Fundeb no ano passado, que poderia ter sido investido em curso para o professor que tenha interesse em trabalhar de professor de apoio. Que nós temos excelentes em Caçapava, então a gente tem que investir no que gosta. Então, lamentavelmente, né, a gente sabe que é uma humilhação para se conseguir um professor de apoio aqui na nossa cidade. Muitas mães me procuram, muitos professores me contam. Vou propor aqui, na verdade, já tinha até conversado com eles, a gente apresentar um PL nas próximas sessões em relação à nossa cidade de Caçapava, que a gente consiga fazer a municipalidade, né, de não precisar do ensino médio para o autista poder trabalhar. Porque o diploma, às vezes, não é nada. E ele sabe fazer, ele vai e tal, mas, na verdade, na matemática ele não consegue desenvolver. Ele não consegue fazer uma redação, mas ele vai ser muito bom em determinada área. E nossas empresas, nossas fábricas podem fazer isso. A gente pode fazer isso através de lei municipal. E já pesquisei cidades que têm. E nós vamos conseguir aqui também com o apoio de todos os vereadores, tenho certeza. Porque a Janaína falou que a gente nunca se atentou, não tem a placa quebra-cabeça no comércio. Não tem a placa quebra-cabeça no trânsito. Então, vamos oficiar a prefeitura, a partir de amanhã, para que se coloque a placa. Vamos oficiar a Secretaria de Indústria e Comércio para que todos os comércios sejam orientados a colocar a placa, o adesivo, alguma coisa visível. Né? Então, a gente tem que fazer a nossa parte com leis de efetividade. Amanhã, como eu falei, a prefeita Pétala vai assinar a utilidade pública da ecoterapia, né, que foi lá que eu fui conhecer de perto a realidade de crianças autistas e ver como a criança tem um tratamento em cima do cavalo de ecoterapia, principalmente no autismo, o resultado imediato ali, rápido. Né? Então, que a gente consiga, através do Trotando em Frente, virar utilidade pública, que a gente consiga, de repente, conseguir verbas, conseguir projetos, conseguir coisas para que possa se atender a população de Caçapava. Né? Então, fica aqui esse meu agradecimento à Janaína, o meu apoio, o meu compromisso com todos os familiares de autistas, com todos os profissionais, e que a gente consiga juntos aqui lutar para mudar essa realidade do nosso município, que seja um município de fato com inclusão social, não só da criança e do adolescente, mas principalmente das famílias. E detalhe, a PAI, antes de fechar, converso muito com o pessoal da PAI, eles vêm aqui sempre, eles estão reivindicando o postinho de Jardim Rafael, porque o postinho de Jardim Rafael, hoje o PSF, ele é da PAI. Tem um processo desse tamanho, de 500 anos atrás, que passou, que emprestou, que cedeu, uma coisa toda, e agora eles querem o prédio, porque neste prédio, que é o PSF Jardim Rafael, eles querem expandir mais atendimento para adolescentes e adultos autistas, por via da APAI. Então, acho que logo, logo chega mais esse caso aqui para a gente, mas já está os trâmites aí correndo para que a APAI possa ter a reintegração aí do espaço que é deles, para poder aumentar o tratamento com os autistas. Muito obrigada, gente. Janaína,
Você sabe que aqui está aberto para você sempre.